empoderadíssimas, maravilhosa. A Domingas acabou de me dizer que está com problema na internet, mas que ela entra daqui a pouquinho, né? Na live. Ela está bem, ela está no interior da Bahia, então estava na estrada, né? Então deve estar com algumas dificuldades. Nós vamos começar. Eu quero agradecer, já começar agradecendo, né, a Joyce, que é a indicação das mulheres negras decidem, né, mulheres maravilhosas. A Tainá, que está lá me auxiliando em todas as lives. O meu contato é a Tainá, da Rede de Mulheres Negras Decidem. Está fazendo um trabalho espetacular, né, me auxiliando muito aqui na pré-candidatura. Quero agradecer a todas as mulheres da Rede Mulheres Negras Decide. Joyce, bem-vinda. Marília, que é nossa, jovem, empoderadíssima, né? Muito bem-vinda, Marília, prazer estar com você. Obrigada. E a Silvana, que é maravilhosa, né? Quero agradecer, Silvana, de estar conosco nesta live. Daqui a pouquinho a gente conversa um pouquinho com a Domingas. E nós vamos começar. Eu quero ler a biografia de vocês, porque eu preciso ler, porque é demais, né? A Silvânia tem me acompanhado em vários espaços, na TV, né, Silvânia? A gente já esteve juntas. Uma mulher preta que sabe o que quer, que está aí nos espaços de poder fazendo a diferença. Obrigada. E nós vamos começar com uma fala da Silvânia, que está no espaço da Defensoria Pública, né, que tem um trabalho direto com a juventude, aí junto com os nossos defensores. Então, pela Silvânia, até para a Joyce, as meninas que são de fora, ter também uma visão, né, de como está o estado de Rondônia e todo esse debate do movimento negro. Só um minutinho, tá, meninas? Então, a Silvânia é da Defensoria Pública, é assessora especial, né, da Defensoria Pública. É formada em Direito pela Unesc, Universidade do Oeste de Santa Catarina, advogada, pós-graduada pelo Direito Previdenciário pela Universidade de Anhanguera e trabalha na Defensoria Pública do Estado de Rondônia desde 2012. Pesquisadora do grupo de pesquisa ativista Audre Lorde. O Audre Lorde tem dado uma força para a gente aqui, que nossa, né? Que é da Universidade Federal de Rondônia. Eu quero começar, Vânia, fazendo um parâmetro da juventude preta. O que tem acontecido com a juventude? O enfrentamento ao genocídio da juventude. O Brasil está diante de uma matança generalizada da sua população jovem, notadamente rapazes negros, que são as principais vítimas da violência legal. Em 2016, segundo apontam os dados do Atlas da Violência 2018, houve um aumento de 7,4% em relação a 2015 no número de jovens mortos de forma violenta. Já no período de 10 anos, entre 2006 e 2016, o aumento registrado foi de 23,3%. O número de mortes violentas é também um retrato da desigualdade racial no país, onde 71,5% das pessoas assassinadas são negras ou pardas, com baixa escolaridade e não possuem ensino fundamental concluído. O que se assiste é um aumento assustador das mortes violentas no país. Das 61.283 mortes violentas ocorridas em 2016 no Brasil, a maioria das vítimas são homens, 92% negros, 74,5%, e jovens, 53%, entre 15 e 29 anos. As mortes violentas no país subiram 10,2% entre 2005 e 2015, mas entre as pessoas
De 15 a 29 anos, a alta foi de 17,2%. Nesse sentido, nós queremos começar esse debate contigo, Silvânia. A fala é com você. Boa noite, Rosa. Boa noite, Marília, Joyce. É um prazer participar dessa live com vocês, né? Ainda falta Domingas entrar, mas, assim, na verdade, estamos fazendo história, estamos mudando, na verdade, o curso da história, porque quando a gente se reúne para falar de pretitude, para falar de lutas e de vivências, eu tenho certeza que muitas meninas e meninos pretos que estão nos assistindo, né, se sentem representados. Na verdade, me deixa muito triste esses dados estatísticos, onde nós vemos nossa maioria, o genocídio, né, o genocídio preto, né? Isso me causa muita estranheza e muita dor, esses dados. E de que, desde os primórdios, desde a época em que a abolição foi nos dada, né, a abolição, os homens negros ficaram às margens, a população negra em si, mas as mulheres ainda tiveram, as sinhazinhas, elas não estavam acostumadas a gerir suas vidas domésticas, e as mulheres negras, elas vão para as cozinhas para trabalhar, para lidar, né, e tentar, em troca de comida, né, sobreviver. E o homem fica às margens da sociedade, né? E essa margem, daí surgem os morros, né, a estigmatização. E se a gente parar para ver, a política criminal, que foi implementada uma forma de lei, através da lei da vadiagem, né, o delito de vadiagem, que a gente chama contravenção penal, que, na verdade, nada foi do que restringir essa população, que essa população não viesse para a rua, não tivesse mobilidade nem ascensão. Então, se a gente fala de uma lei, de uma política criminal, jurídica, né, que traz essa informação e que foi extinta em 2009, né, a lei da vadiagem, a gente pode dizer que tem pouco tempo da sua extinção. Então, é um absurdo quando a gente vê um país que a gente não se vê representado, né, nos espaços de poderes e saberes. E é importante o que fazemos hoje, que nós possamos disseminar, porque eu não consigo conceber, Rosa Negra, a situação da evasão escolar. E se você pega a coisa da evasão escolar, você vê que são muitos meninos pretos e meninas pretas que não conseguem terminar a escola, que não têm acesso à escolaridade. A gente olha para as favelas, para os morros, para as comunidades, onde não se tem uma política pública de qualidade. E aí, onde está a equidade? Onde está a justiça do bem? Eu trabalho na Defensoria Pública, como a Rosa bem disse, né? Eu trabalho na 15ª Defensoria, no núcleo que faz a defesa das crianças em situação de vulnerabilidade. E o que a gente vê, estatisticamente, as pessoas, os assistidos que nos procuram, né, são etnicamente, são negros, são pessoas pretas, pardas, que se intitulam pretas e pardas, e que não têm condições, né, de dar um destino à sua vida. Isso precisa mudar. A gente precisa entender, a sociedade precisa entender. Nós somos a base da sociedade. Nós, na verdade, não somos a base, nós movemos essa sociedade. E que a gente não pode estar de políticas teocêntricas. Tá? A gente existe o negro no Brasil, uma realidade. Oi? Você me ouve? Oi? Você me ouve, Rosa? É porque está caindo. Acho que está me ouvindo? Fala. Está falhando um pouquinho. Então, como eu havia... Continua. Falhando? Tá. Então, o negro no Brasil é uma realidade e que deve ser respeitada. Nós devemos ser respeitados. E nós devemos... eu vi quando aquele americano ele foi morto, né, a Primavera Negra,
E essa primavera negra, ela tem que se estender, a gente precisa mudar essa situação. Quando eu falo de equidade na educação, eu também quero estender essa equidade à justiça, porque há poucos dias eu fiquei estarrecida com a sentença de uma juíza, onde ela caracterizava, na verdade, as circunstâncias judiciais do crime à raça. Isso é um absurdo. Enquanto a cor da minha pele for um fator de impedimento, enquanto a cor da minha pele for um fator que afasta as pessoas, que cidadão eu posso ser? Que Constituição é essa que me garante cidadania? Espaços de poder ir e vir, liberdade para poder agir. E quando eu não tenho? Então, são situações que no papel, ela se encaixa perfeitamente, mas na prática, né, a gente vê que isso não acontece. Então, é importante Rosa Negra, o Audre Lorde, tantos outros grupos, tantas outras organizações que estão se juntando. A gente precisa se aquilombar, como bem diz Conceição Evaristo. Passou da hora de fazermos isso. Então, nós temos que nos aquilombarmos e buscar situações diversas. Sucumbir, sabe? Não sucumbir, e sim sair desse estado de latência, desse estado, e buscar, sabe? Eu acho que passou da hora de fazer isso. Então, eu conclamo que mais lives, mais encontros, mais juventude PPT, como bem o Audre Lorde, à frente da nossa líder lá, a professora doutora Rosana de Lara, vem trazendo. Revolução preta, independente de onde estamos, do estado que estejamos. Nós temos que implantar essa revolução na cabeça dos meninos e meninas, porque nós temos que ter representatividade, seja em todo qualquer lugar. A representatividade, ela tem que acontecer. Então, eu fui de uma época, Rosa, que eu não tinha Beca Preta na minha época, eu não tinha livros, né, de contos, de historinhas, preto, que falam de menino, personagens negros, né? Eu não tive isso. No entanto, eu tive uma mãe que sempre me apoiou e sempre me disse: você pode, você vai chegar onde você quiser. Isso para mim foi muito importante. Mas eu fico pensando, e aquelas meninas que não tiveram isso? Né? E aquelas meninas que não se viram representadas, quiçá uma mãe dizendo: minha filha, é assim mesmo, se conforme. Não, a gente não tem que se conformar, não. Então, ousadia é nosso nome. Ousadia nos marca. Né? Angela Davis diz, né, que quando a mulher preta se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que buscar essa movimentação. A gente tem que fazer acontecer. Então, essa live é muito mais que propícia, por mais e mais, Rosa, esse trabalho que você vem fazendo de representatividade, ter você, uma ativista, uma professora, uma educadora, sabe, negra, isso muito nos enobrece e nos orgulha. E a gente vê Joyce, vê Marília, vê tanta gente que a gente se espelha, que a gente pode espelhar e inspirar tantas outras meninas. Para mim, hoje, é mais cômodo, sabe, ver isso, e mais alegria, mais entusiasmo, porque antes a gente não via. Né? É uma minoria branca e que chega e toma conta. Né? E com muitas estratégias. E por que não traçarmos estratégias também para chegarmos onde queremos e podemos? Porque nós podemos. Então, sabemos que o caminho que nos é traçado, o caminho do negro, da menina negra, do menino negro, é diferente. A gente se vê, a gente sabe dos olhares, a gente sabe, mas a gente tem que criar estratégias, traçar estratégias para driblar tudo isso e alcançar esse objetivo. Então, quando eu falo juventude para mim, hoje, a juventude preta brasileira, ela pode se orgulhar. Temos muito ainda que caminhar, mas hoje nós temos representação. E temos que ter muito mais. Mas que essa juventude que hoje nos vê, nos assiste, de conta, do jornalismo e de tantas coisas.
Estão me ouvindo? Me ouvem? Agora sim, né? Está meio que caindo. Ah. Ai, meu Deus, assim... Então, tá travando um pouquinho, mas vai. Tá travando? Tá. Então, essa juventude, eu quero falar para essa juventude. Esse acorde que nós devemos ter, que a juventude preta, que a juventude periférica deve ter, sabe? Nós podemos e temos condições. Eu sei que hoje o caminho ainda não é fácil, mas a gente hoje conta com representatividade, conta com acesso maior, conta com internet. E então é importante se ver representado em espaço de poderes e saberes. E a gente pode, por mais que o caminho seja espinhoso, por mais que o caminho não seja como a gente traçou, mas a gente pode, a gente consegue. Então, eu acho que é esse recado que eu quero deixar. A importância de ser negro no Brasil e como lutar e conquistar esse seu lugar ao sol. Nada é fácil e vem com facilidade, mas a gente pode conseguir. Eu acho que essa é a minha fala, e que mais jovens na política, mais jovens nos espaços de poderes, mais jovens nas universidades, mais jovens pretos, mais meninos pretos e meninas pretas. Vamos enegrecer esse Brasil, porque esse Brasil é nosso. Silvânia, muito obrigada pela sua fala. Foi muito pontual. Eu que agradeço. Quem está nos seguindo aqui pelo Instagram, muito obrigada. E convidar vocês para entrar na página aqui do Facebook. Eu vou me despedindo de vocês aqui do Instagram e vamos assistir a live aqui pela página do Facebook, ok? Boa noite a todas, todos e todas. Agradecer, Silvânia, o chamado. Muito obrigado pela sua fala. Dizer para as pessoas que estão nos seguindo aí na página, deixe as suas perguntas aqui no chat, que nós vamos, no final da live, aí, passar para nossas palestrantes, estar aí respondendo as perguntas dos nossos internautas. Você que nos segue, muito obrigada. A Socorro está aí, nos seguindo agora. Muito obrigada, Socorro, e a todos que estão aí na página. Deixe as suas perguntas aqui no chat, que nós vamos depois passar para os nossos palestrantes. E vamos chamar agora a Joyce, né? Essa jovem linda. Joyce Trindade é graduada em Gestão Pública pela UFRJ e articuladora no movimento Mulheres Negras Decidem. É cofundadora e diretora do projeto Manivela e cofundadora do Expresso 222 podcast. Também atua como analista de redes e relacionamento no endereço republica.org. Joyce, a palavra é contigo. Muito obrigada. Muito obrigada, Rosa Negra. Muito obrigada a todos todas e todos que estão aqui com a gente. Como a gente está fazendo um debate, né, que está pautando juventude, eu acho que é muito importante me localizar, né, explicar de onde eu venho para poder dizer para onde queremos ir, né? Como a Rosa Negra já me apresentou, eu sou a Joyce, sou aqui do Rio de Janeiro. No caso, minhas marcas de território, né, eu gosto muito de falar de território porque eu acho que define muito bem o que nós somos e quais os caminhos que nós queremos traçar, né? Eu venho aqui do Rio, mas toda a minha trajetória é constituída dentro das favelas do Rio de Janeiro, dentro das periferias do Rio de Janeiro. Então, sabemos muito bem que o Rio é um lugar genocida, né? Que, no caso, as estatísticas de morte da periferia que vive no Rio de Janeiro são taxas assustadoras, taxas de um genocídio, taxas de uma guerra, para falar a verdade, né? E é uma guerra contra a vida preta e contra a vida preta jovem periférica, né? Então, é muito importante demarcarmos esse lugar de fala para a gente poder dizer o que queremos reivindicar, né? Qual país, qual o sentido de país, de Brasil, de governo, de município queremos construir a partir do nosso olhar de juventude, né? Nessa construção de mundo, a Rosa Negra até citou um dos projetos que eu faço parte, que se chama Expresso 2222, que é um podcast que a gente faz um encontro intergeracional entre gestores públicos e intelectuais que já estão aí na lida, né, que estão aí construindo há anos essa caminhada, e com nós, jovens, que queremos continuar toda essa trajetória. E a importância, né, da gente continuar fazendo essa ponte, fazendo essa conexão
entre jovens negros, entre profissionais negros que estão construindo esse futuro, né? A gente sabe muito bem que nossos passos vêm de muito longe. Eu gosto sempre de reforçar a importância, por exemplo, das mães, das nossas avós, de mulheres negras que construíram toda a nossa trajetória, né? Como eu falei, por exemplo, eu vim de uma periferia, mas só que para hoje em dia ser graduada em gestão pública na FRJ, teve um caminho muito antes de mim, que foi da minha mãe, que foi da minha avó, que foram mulheres que acreditaram no meu potencial, né? E fizeram com que eu pudesse chegar até aqui. E hoje está falando aqui com mulheres de todo o Brasil, está representando uma juventude, está podendo falar aqui e representar tantas vozes, né? Então, no caso, reivindicar e mostrar que meu passo não vem de mim, né? Eu acho que é muito importante, porque a gente está mostrando que não é meritocracia, né? A gente está conseguindo aqui romper o papo da meritocracia. A gente está mostrando aqui que são passos que vêm de mulheres negras, mulheres, enfim, empregadas domésticas, babás e tantas outras que construíram grandes passos para que hoje, né, essa geração de pessoas que entraram nas políticas de cotas, que estão entrando dentro da universidade... Ah, minha internet está caindo? Vê se está melhor para vocês. Vou falar um pouquinho mais devagar para melhorar. Beleza. Então, para que nós pudéssemos hoje, né, estarmos aqui ocupando o espaço da universidade e, posteriormente, agora, estar ocupando também o espaço da política, né? Então, sabemos muito bem da importância de toda essa construção que foi realizada, por exemplo, por Sueli Carneiro, né, por tantas outras mulheres negras que reivindicaram as políticas, que viram o potencial do Estado enquanto elemento fundamental para garantir o nosso direito, e o direito à vida, o direito à educação, enfim, tantas outras formas também. E aí, passando um pouquinho para a política, né, para esse lugar que estamos aqui debatendo, é muito importante a gente poder trazer o debate que a nossa democracia é um espaço muito recente, né? É uma composição que, enfim, tem mais ou menos 32 anos aí, é uma jovem mulher, né? Uma jovem mulher negra, né? Que, no caso, está começando a se colocar no mundo, a se colocar dentro de uma estrutura que não foi feita para essa mulher negra, né? Nós sabemos que o Brasil foi construído dentro de uma base racista, completamente genocida, completamente baseada para nos expulsar das estruturas não só da política, mas também do Estado no geral, né? Aí estou falando do Estado, por exemplo, os cargos de gestão pública, os cargos, enfim, que estão construindo as políticas públicas também. Então, a gente está falando de um país que não nos reconhece enquanto ser humano e muito menos enquanto seres pensantes, né? E, a partir disso, não nos coloca dentro desse pacote de nação. Então, a gente tem uma composição de país de mais de 54% de pessoas negras, e aí estamos falando das pessoas pretas e pardas, né? Porém, que quando a gente vai olhar o cenário da política institucional, a política representativa e da democracia, a gente sabe que o cenário é completamente diferente, né? Eu gosto de trazer alguns dados que eu acho que representam muito bem o lugar da mulher negra nessa sociedade que o nosso Brasil construiu e na sociedade que nós queremos construir, né? No caso, nesse país de 28% de mulheres negras, o cenário no Congresso Nacional é completamente diferente, por exemplo, né? A gente está falando de um Congresso Nacional que apenas 2% das mulheres negras estão ocupando esse espaço. 2%. A gente está falando de uma nação de 28% de constituição de mulheres negras e apenas 2% desse Congresso Nacional, que a gente está falando de Senado, deputados federais, etc., apenas 2% são constituídos por nossos corpos, né? Esses corpos que estão falando aqui com a gente hoje, né? Então, a gente sabe muito bem que essa nação não nos escuta, nós não estamos representados nesse lugar de decisão e, consequentemente, as políticas públicas não nos colocam como prioridade, né? A gente está falando de um espaço de poder onde a decisão não é tomada por aquelas que vivenciam a violência doméstica, por aquelas que vivenciam as questões da educação. A gente está vendo muito bem a problemática da educação e a evasão, né, educacional nesse período de pandemia, principalmente. A gente sabe muito bem da saúde pública, por exemplo, quanto que as mulheres negras continuam padecendo dentro dos espaços da saúde, do SUS, né? E isso muito representa porque nós não estamos nesse espaço de poder. E aí, por exemplo, indo para a estrutura municipal, que é o cenário que a gente está enfrentando esse ano, né, que a Rosa Negra está enfrentando e tantas outras mulheres negras estão tentando enfrentar, né, se colocar nesse espaço, a gente está falando aqui, por exemplo, que das despesas, né, colocadas nessas disputas eleitorais, apenas 2,51% das despesas
para os cargos eletivos em 2014, que foi uma das últimas eleições desculpa, 2016, foi a última eleição para cargos municipais, a gente vê que apenas 2,51% desse direcionamento orçamentário foi destinado para mulheres negras. Então, é um cenário de orçamento que não permite que nós possamos disputar de forma digna as nossas eleições, né? Nós sabemos muito bem que as mulheres negras, muitas das vezes, especialmente as mulheres negras jovens, né, são colocadas no espaço como posso dizer, de candidaturas laranja, né? Não nos dão dignidade, não nos dão potencial, não nos dão espaço na televisão e, consequentemente, a gente não tem capacidade, né, de conseguir nos eleger. Então, eles fingem que nos aceitam para depois a gente não ter a possível eleição ali, a possível candidatura colocada. Então, a gente precisa pensar em estruturas, em concorrências de eleições mais participativa, né? Pensando muito fora da caixinha, né? Imagino que a Rosa Negra deve estar pensando em várias formas de se colocar nesse espaço institucional, de repensar, enfim, o que eu posso fazer de inovador, o que eu posso fazer para sair dessa bolha e me destacar, porque a gente sabe muito bem que não nos querem nesse espaço de disputa eleitoral, né? Então, a gente pensar que, no caso, as mulheres negras no Brasil são excluídas desse espaço de poder, desse espaço de democracia, isso gera, consequentemente, uma discordância, né? Uma falta de conexão entre as políticas públicas, entre essas entregas, né? Onde nós somos as principais usuárias, né? Enfim, e aí a gente colocando nesses cenários, né, nessas discussões, é muito importante a gente falar da questão também da falta de crédito que a sociedade tem colocado também na política, né? A gente vê muito bem que cada vez mais a sociedade não vê esse espaço eleitoral como um espaço confiável, como um espaço representativo, né? E, consequentemente, a gente vê também a quantidade de pessoas votando nulo, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nas últimas eleições, para a prefeitura, por exemplo, teve o primeiro colocado, né, que foi infelizmente, o prefeito que conseguiu o posto, e o segundo colocado não chegou a ser a segunda pessoa, mas sim os votos nulos e brancos, né? Teve mais votos do que o segundo colocado nas eleições. Então, a gente está vendo uma grande situação onde as pessoas não veem que se podem ser representadas. E a gente sabe muito bem o que é isso, porque a gente está falando de uma população completamente negra, uma população que representa os corpos pretos, os corpos pobres, os corpos favelados, né? E ela não se vê nesse espaço de poder. E a gente sabe muito bem que quando a gente olha para os espaços de poder, são homens brancos, homens velhos, homens que não os representam. Tem um dado que eu acho que é muito representativo, que é, assim, surreal para mim, para falar a verdade, é que, por exemplo, no Congresso Nacional, metade do Congresso Nacional no Brasil é construído por pessoas que têm milhões. Então, são milionários que estão ali dentro daquele espaço de poder. E quem é milionário no Brasil? Isso não existe no Brasil, sabe? É uma pequena porcentagem da população brasileira. Então, a gente está votando em ex-escravocratas, em famílias de pessoas que nunca nos viram enquanto seres pensantes, que sempre nos viram apenas como máquina de trabalho, né? E como reprodutores. Então, apenas isso. Então, quando a gente vê, por exemplo, tem um dado que eu acho bem interessante de 2018, que mostra que 83% dos brasileiros estão insatisfeitos com a democracia, estão insatisfeitos com o processo democrático que estamos vivendo. Isso mostra muito bem que a representatividade é um elemento fundamental para a gente começar a buscar maior políticas públicas, maior participação social e maior identificação. A representatividade não é apenas a gente ter uma pessoa negra, uma pessoa ali representando aquele corpo, mas se colocando enquanto mente pensante, enquanto produtor de política, enquanto produtor intelectual e assim por diante. Então, os nossos corpos não é apenas um mero papo de representatividade, que às vezes as pessoas acham isso, né? Ah, por que colocar mulher negra? Ah, por que falar esse papo de pessoas negras na política? É porque a gente vivencia os problemas e a partir disso a gente vai poder pensar nas melhores soluções, né? Então, acho que é muito a partir disso que a gente tem que pensar. Pessoas que vivenciam os problemas do Estado,
pessoas que vivenciam as desigualdades, elas vão, consequentemente, pensar em estruturas, em políticas públicas que nos atendam de forma efetiva, né? A gente pensa muito bem, por exemplo, em iluminação urbana. Qual é o político de classe média alta, político milionário, que vai pensar em urbanizar, em iluminar uma favela? Não vai pensar nisso, porque para ele aquele lugar nem existe. Ele nunca foi naquele ambiente. Então, por exemplo, quando a gente pensa em Rosa Negra, representando nós, mulheres negras, nesse espaço de poder, a gente está pensando em uma mulher que vivenciou todas essas problemáticas sociais também. E, consequentemente, ela vai poder dizer, olha, é isso e isso e isso que precisamos, porque eu sei o que é isso, porque eu sei o que é a falta do Estado. Então, consequentemente, eu vou lutar por tudo isso que vai me trazer dignidade humana. Enfim, quer falar alguma coisa, Rosa? Desculpa, você ligou o microfone. Está acabando já minha fala, né? Não, é porque você está falando aí, a gente passa, né? Carolina de Jesus, ela relata, né, no seu quarto de despejo, que quem inventou a fome nunca sentiu fome. Exato. Né? Então, isso é muito vivenciado na nossa juventude preta e periférica, né? Sem acesso aos bens comuns, sem acesso às políticas públicas, sem acesso à educação de qualidade, uma saúde de qualidade, e principalmente sem o acesso ao trabalho. E o que você está dizendo, né, na discussão, nós podemos pontuar e fazer muito bem esse recorte, que a juventude preta ela não tem acesso ao trabalho, né? Consequentemente, como não tem acesso à formação, né? O Estado não alcança esta juventude tão vulnerável, então, consequentemente, ela não tem acesso ao trabalho. E essa juventude é a nossa juventude que está passando todos os tipos principalmente neste momento, de vulnerabilidade social, e nós estamos em uma crise sanitária. Né? Uberização também, né? Eu acho que um ponto muito importante é que estamos sendo apenas uberizados, trabalhando em aplicativo, né? De Uber, de entrega de comida, e não trabalho, enfim, formal, né? Isso não existe para a população negra, da juventude, né? Exatamente. Era isso, dizer, né, na sua fala, que você falasse um pouco também sobre esse acesso ao mundo do trabalho, né? Você já pontuou várias questões, a Silvânia também, mas principalmente o acesso ao trabalho, né? As dificuldades da juventude preta de ter esse acesso. Sim. Eu acho que um ponto muito interessante, Rosa, quando você fala sobre isso, de acesso ao trabalho, primeiro tem alguns debates aí, né? Que o primeiro é educacional, né? A gente sabe muito bem que o acesso à educação de qualidade é o primeiro ponto para a gente poder acessar trabalhos e postos de trabalho dignos, né? Eu, por exemplo, hoje em dia estou no posto de trabalho formal, estou no ambiente de trabalho formal, mas isso porque eu consegui acessar a universidade, né? Então, eu consegui selos educacionais para que hoje eu possa concorrer e disputar algumas vagas de emprego. Mas a gente sabe muito bem que a maior parte da população negra não consegue nem disputar a entrada na universidade, porque o déficit educacional no ensino primário é assustador, né? É um quadro assim de evasão assustador. Então, a gente está falando aqui de um cenário de educação defasado, onde a juventude preta e periférica negra não consegue acessar, enfim, às vezes nem terminar o ensino formal, né, o ensino médio, muito menos ingressar na universidade. E, além disso, apesar das cotas terem possibilitado a nossa inserção na universidade, a gente sabe muito bem que permanecer na universidade é um grande desafio. Eu, por exemplo, foi um longo desafio eu conseguir terminar, enfim, continuar naquele espaço, porque a gente precisa de dinheiro, né? A gente precisa de auxílio, a gente precisa de transporte, a gente precisa de várias coisas que as nossas famílias muitas das vezes não têm como nos fornecer. E a gente precisa de emprego, né? E como estudar de uma forma tranquila se você precisa trabalhar, às vezes, 8, 9 horas, né? Então, a gente está falando muito de uma desigualdade que vem lá de trás, que não nos permite ingressar, e quando a gente ingressa, muitas das vezes não permite nem de terminar o ensino, a graduação, né? E aí, a gente pensando nos desafios do trabalho, também tem um outro ponto, né? Que quando a gente consegue alcançar certo ponto nos nossos títulos, geralmente eles colocam mais um problema para a gente conseguir ultrapassar. Por exemplo, hoje em dia a gente precisa ter graduação, mas não somente isso. A gente precisa do inglês, a gente precisa entender linguagem de programação, a gente precisa daquilo outro, enfim, diversas qualificações
que nós, juventude negra, muitas das vezes não temos acesso, né? Porque a gente precisa o tempo inteiro estar disputando o trabalho com o estudo. Então, não sobra tempo para a gente poder fazer 1 milhão de formação, né? Então, são vários desafios aí que a gente está colocando. E sobre o que eu falei um pouquinho antes, né? A gente está vendo muito bem que é estratégico essa falta de acesso à educação, para que também essa juventude preta permaneça em postos, né? Vamos dizer, que enfim, mais subalternos possíveis. E aí a gente está falando de aplicativo do Uber, aplicativo de iFood, enfim, tantos outros aplicativos de comida, e não nos permitem entrar no espaço de trabalho de carteira assinada, e com isso a gente muito menos terá, enfim, acesso à aposentadoria digna, e a nossa velhice está aí jogada à sorte, né? Então é muito complicado ver todo esse cenário. Começa a educação e vai até a nossa impossibilidade de nos aposentar com dignidade também. Obrigada, Joyce. Nada. Nós vamos receber agora a Domingas, né, que está conseguindo aí acessar a internet. Tudo bem, Laura? Aceitou ela ou não? A Domingas está com problema na internet, nós íamos recebê-la agora, não? Não? Ok. Vai conversando com ela e a gente... nós falamos várias coisas. É preciso atentar para a participação dos agentes do sistema de justiça e de segurança pública neste contexto. Pesquisa mostra que são os jovens negros, especialmente os moradores das periferias, as principais vítimas de violência policial. No país, de cada 10 mortos pela polícia, 7 são negros. São eles também que compõem a grande parcela da população carcerária. 38% tem de 18 a 29 anos. 60% são negros desta população. O racismo no Brasil é estrutural, todos nós sabemos. E estende-se para as práticas dos agentes das instituições públicas. Talvez as instituições policiais sejam o agente estatal mais perverso na prática do racismo institucional. A polícia elegeu o jovem negro como suspeito principal, atribuindo-lhe o estereotipo do inimigo padrão da sociedade. Nas vilas, favelas e bairros periféricos, é comum ouvir depoimento de jovens negros que, desde criança, foram agredidos dentro de suas comunidades com tapas e empurrões de policiais em serviço. Frente a esse contexto, em termos normativos, a própria Constituição de 88 traz alguns preconceitos antidiscriminatórios, entre os quais pode-se destacar o reconhecimento que o Brasil seja um país de pluralidade étnica, racial, o respeito ao princípio da isonomia e da discriminação, e o que tornou o crime de racismo inafiançável e imprescindível. O racismo é um crime. É bom que se diga isto, né? Porque a nossa juventude está sendo morta nas ruas. Hoje é difícil ser mãe de meninos pretos, porque nós não sabemos se os nossos filhos vão voltar para casa, né? Se na rua eles vão ser encontrados, de que forma nós vamos encontrar? Ou nem vamos encontrar os nossos filhos, como nós temos visto pelo Brasil, dos pais procurando seus filhos e encontrar ele 15 dias, 20 dias depois, no necrotério, né? Então, precisamos dizer, né, que o Brasil está matando jovens pretos, né? É preciso denunciar. E para fazer a próxima fala, a Domingas está entrando. Vamos receber a Domingas. Oi, Domingas, boa noite. Tudo bem, companheira? Boa noite, companheira. Como vai? Está tudo bem. Estamos seguindo. Graças a Deus. Algumas dificuldades. É um prazer estar falando com você, Rosa Negra. Tudo prazer em paz? Você está falando para toda a Rondônia hoje, para Rondônia e para o Brasil, né? Que maravilha! Seja bem-vinda. Enquanto você vai se organizando aí, nós vamos ouvir a jovem Marília Johnson e logo em seguida nós vamos te ouvir, tá? Agradecer a todos os nossos internautas, quem está nos seguindo aí na página. Se você tiver uma contribuição,
uma pergunta, deixa aqui no chat que nós vamos estar conversando aí com as nossas participantes, ok? Marília, Marília é nossa jovem maravilhosa que está conosco hoje. Rosa Negra, eu estou com um problema de internet, viu, querida? Está toda hora caindo. Estou aqui 10, 6 horas, não consigo. Está caindo toda hora, viu? Não, tranquilo, minha querida. Nós vamos conversando, né? Marília, quando você se organiza, ficaria, né? Nós vamos entender. O problema de internet está sendo assim, por todo o Brasil. Doutora Silvana, todo mundo na internet. Minha doutora linda. Silvana, doutora. Está ouvindo ela, Silvana? Ela está falando contigo. Domingas maravilhosa. Marília é filha desta terra, mãe, acadêmica do curso de serviço social, ativista das causas sociais, com ênfase à igualdade de direitos, e diretora de jovens feministas da UPM. Marília, bem-vinda. É contigo, tem 15 minutos. Ok. Bom, quero pegar um pouco do assunto que a Silvana e a Joyce falaram, né? Que a Silvana começou a parte da história da escravidão, que foi que começou a ser nosso atraso, né? Na vida, no trabalho e também na justiça, que o Brasil, ele sempre foi o que atrasou a nossa vida, o nosso povo negro, né, para poder evoluir na parte da educação, na parte do trabalho. E é tanto assim que após é um dos países que foi um dos últimos a assinar a Lei Áurea, né, e eles preferiram trazer os europeus, ajudar na imigração dos europeus para tomar o lugar dos negros no ambiente de trabalho. Nisso, mulheres negras, os homens negros, né, foram postos à própria sorte no ambiente de marginalização, e nisso, aos poucos, eles foram saindo mais cedo para poder trabalhar, os filhos, e perdendo os direitos também, acesso a tudo, a escolaridade, enfim, e nisso teve a lei da contravadiagem, que a Silvana comentou, né, que eles tinham trabalho negado, e a vadiagem constituída também como tipo penal, né, que o preso livre, que o negro livre, né, seria preso novamente, e isso fez com que tudo avançasse para um tipo de rejeição da nossa cor, né, no ambiente trabalhista. E promover isso foi uma coisa assim que fez com que atrasasse realmente tudo, assim, no ambiente de várias coisas que o negro, né, podia colocar. Eu tô um pouco nervosa, tá, gente? E nisso eu separei alguns cargos, né, que o povo tem a grande quantidade negra, né, no nosso país, que no ambiente de telemarketing, doméstica, zelador, gari, né, que grande porcentagem dos negros fazem parte desses cargos, né, nessas vagas, e eu vi que no ambiente financeiro, os negros, eles não fazem parte deste ambiente financeiro, poucos, a gente pode ver que os bancários constituem a grande quantidade de brancos que promovem, né, o orçamentário aqui do país, e do mundo também, né. E excluindo a juventude da força do trabalho, a produtividade ela cai e a economia ela despenca, porque eles precisam da nossa força de trabalho, mas pagam salários baixos, acham que nós não temos capacidade de adquirir certos cargos para poder evoluir. E eu separei 3 tipos de discriminação que no ambiente de trabalho, que é a ocupacional, como acabei de falar da capacidade do negro, a discriminação salarial, que eles pagam pouco, né, e a discriminação pela imagem, que querendo ou não, tem pessoas que olham para o nosso cabelo, para a nossa cor da pele, e diminui, menospreza, e fazem com que a gente seja algo inferior a eles.
Mas não é isso. Só que no Brasil, né, querendo ou não, ele escolheu crescer segregando racialmente a gente negra, que soma mais da metade da população, né, que jamais se encontrou para construir uma nação. E assim surge uma sociedade democrática dentro disso, né, que nós nos sentimos ofendidos, nos sentimos lesados por ter tirado tantos nossos direitos, que queremos estar na luta da frente disso e fazer a diferença, né? Que podemos ganhar mais espaços para poder adquirir direitos, para podermos ter mais reconhecimento, porque a nossa história foi atrasada por muitos anos, que agora a gente, tipo, às vezes, com a falta de conhecimento, aceita. Mas a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, porque é a nossa vida, é a vida dos nossos filhos, a vida da nossa família, que a gente precisa estar em constante evolução, para que as coisas ruins não venham acontecer, como na área da saúde, né, que muita gente é negligenciado, e nisso eu vi várias coisas nos jornais, notícias daquela doméstica que o filho caiu do prédio, que ela estava passeando com um cachorro, e a patroa não pagou a fiança e saiu, como se nada tivesse acontecido. E nisso, as domésticas, elas ganham grande parte no trabalho e moram nas casas, às vezes, dos patrões, num lugarzinho pequeno, ou não tem o salário reduzido, trabalham em grande carga horária. E nisso foi criada a PEC, né, das domésticas, que auxiliou também na ajuda da melhoria dos salários, das carteiras assinadas, que a maioria das domésticas não trabalham de carteira assinada, até as diaristas também, que trabalham 3 vezes ao dia, teriam direito a essa PEC, e a carga horária também foi diminuída, e aos poucos a gente vai ganhando espaço nesses ambientes, né, mas a relação também ao tráfico de drogas, que muitos jovens saem das escolas porque querem ajudar a família, e é um dinheiro fácil, é uma forma fácil de se ganhar a vida, mas em contrapartida tem a violência, né, que cada vez mais nossos jovens estão morrendo, estão entrando nesse ambiente de tráfico de drogas, e é um ambiente com muita violência, e nisso as escolas cada vez mais ficam sem alunos, e cada vez mais as pessoas vão negando o acesso à escolaridade, né? E o Brasil também, ele contribui muito para isso, né? Que nós não tenhamos esse acesso, porque a maioria dos trabalhos, né, no ambiente ocupacional requer, no mínimo, ensino fundamental, que são os que pagam poucos. E as pessoas, como precisam mesmo, elas aceitam esse tipo de trabalho, aceitam a forma que são impulsionados a ela para ter esse tipo de coisa. Então é isso. Aos poucos, a Rosa está aí para poder nos orientar, nos dar o caminho, nos ajudar a garantir esses direitos e fazer com que as coisas mudem para nós, né? Porque nós estamos aí passando por muitas coisas e a nossa história é muito grande, né? E queremos realmente que isso mude futuramente. Então é isso, gente. Foi a minha fala essa. Obrigada, eu espero que tenha servido de conhecimento para muita gente. Nós já estamos com a Domingas. Caiu a internet dela? A Domingas, a internet... Rosa, eu queria quebrar um protocolo, antes até da gente chamar Domingas, e falar um pouco dessa mulher guerreira, que é Domingas Souza da Paixão. Eu acho que o mundo precisa conhecer a história de Domingas Souza da Paixão. É uma mulher preta, que veio de comunidade muito humilde, veio de uma vida muito humilde, e que chegou trazendo, conquistando, através do seu trabalho, da sua luta, com muita humildade, através de muito carinho, as pessoas ao seu redor.
Domingas tem um trabalho de excelência a nível social, a nível de educação. Domingas foi prefeita do governador Mangabeira e é pré-candidata a prefeita de governador Mangabeira. E, assim, é uma história de vida que só ela para contar. E vai nos saltar, eu sei que vai vir lágrimas aos nossos olhos, porque é uma mulher que venceu muitos obstáculos, uma mulher preta, periférica, e que nos dá aula de sobrevivência. Então, eu acho que é uma representatividade para nós, enquanto pretas, enquanto mulher. Acho que vai ser interessante. É exemplo de força, né, das mulheres negras que se aquilombam, né, e rompem, consegue romper os estigmas e ampliar os seus caminhos, e o mais importante, levando outras mulheres. Né? Acho que essa é a parte mais importante. Com certeza. Falando do jovem, em 2012, em resposta muito à pressão da sociedade, foi criado o Plano de Juventude Viva, que hoje a gente vê que está um pouco esquecido, né? Com o objetivo de reduzir a mortalidade de jovens, especialmente os jovens negros, por meio da implementação de ações e políticas sociais específicas. No entanto, todas essas ações têm se mostrado limitantes e insuficientes para fazer frente à gravidade do que está passando em nosso país. Além disso, tais políticas deixaram de existir no governo de Michel Temer, e aí a gente segue aí numa retirada de direito e o desmonte das políticas públicas, né? Representando aí um grave retrocesso. A cruel realidade que, desde 2015, o Brasil vem reduzindo os investimentos em políticas de direitos humanos. Isso é terrível para a gente, principalmente agora. Os segmentos têm se reorganizado, principalmente o movimento negro, e nós precisamos aqui destacar as mulheres negras, que vêm fazendo um trabalho nesse país de aquilombamento, de se juntar, de discutir políticas públicas de qualidade para seu povo e, principalmente, estar à frente deste debate de mortandade que tem acometido os nossos filhos, os nossos sobrinhos, né, os nossos amigos que têm sido mortos na cidade. Por todo canto da cidade a gente vê falar. Vai atrás, pega as estatísticas. São jovens negros. E a triste realidade, jovens de 15 a 29 anos. Né? Então, já foi denunciado internacionalmente o genocídio da juventude negra. E a pandemia, eu digo sempre nas minhas falas, que a pandemia trouxe à tona, expôs uma ferida que há muito tempo, né, quando o governo diz que mais de 38 milhões de pessoas estavam na invisibilidade, que o governo não sabia que existia, o Estado está falhando. Né? O Estado está falhando na sua tarefa, que é de proteção ao cidadão, e principalmente aos nossos jovens pretos e pretas que estão nas periferias da cidade e que estão morrendo. E diga-se de passagem, estão morrendo à míngua, porque as políticas públicas não conseguem alcançar esses jovens. Nós tivemos o fortalecimento, né, inclusive, o programa Juventude Viva ampliava aí a infraestrutura, passava pelo orçamento de governo mesmo. Mas nós vemos que os governantes que nós temos na atualidade não estão preocupados com este grupo da sociedade. Ora, nós somos mais de 50% de negros e negras nesse país, mas as políticas públicas não foram feitas para os pretos deste país, para os pretos e pretas. Né? E nós estamos vivendo um momento de denúncias, né, de muitas denúncias, inclusive denúncias internacionais, contra o crime que tem levado os nossos jovens. Né? Denunciar o Estado brasileiro nas instâncias internacionais, e aí nós temos uma prática no Brasil, que a gente luta, se organiza, constrói documentos, mas nós precisamos levar para os organismos internacionais para que nossa voz seja ouvida. Né?
muitas pautas, nós precisamos fazer essas denúncias internacionais. E o Estado precisa ser responsabilizado contra a humanidade, contra essa falta de humanidade e do genocídio da juventude negra, a fim de responsabilizar o Estado e determinar medidas de reparações e obrigações correspondentes. O Estado precisa fazer a sua parte. Nós não estamos conseguindo falar com a Domingas? Não? Então, enquanto isso, eu vou conversando. Se os nossos internautas tiverem pergunta, coloque aqui no nosso chat, ou contribuição, né? Coloque aqui que a gente vai estar conversando. Eu quero deixar uma pergunta para vocês três que já falaram. Vamos ver se a gente consegue ouvir a Domingas. Eu quero muito ouvi-la, né? Eu quero muito, pela história, né? Pela resistência. Acerca de tudo que nós discutimos aqui, o retrato da desigualdade racial no Brasil. Que é bem verdade que nós vivemos sobre uma falsa democracia racial, né? Isto é fato. Como isso afeta o acesso da juventude preta ao mercado de trabalho? Eu vou começar com a Joyce. A Joyce já até falou um pouco, porque se você não tem acesso à educação de qualidade, se você não tem acesso à saúde, se você não tem acesso a uma segurança alimentar, né, que é um grande problema no nosso país, no nosso estado, que é a segurança alimentar. Não podemos deixar de falar aqui da nossa população mais vulnerável, que é a população que está em situação de rua. E, na sua maioria, jovens de 15 a 30 anos estão jogados à margem da sociedade, sem direito a uma alimentação, a uma segurança alimentar. E quando alguém, muitas vezes nós vemos a maldade, como aconteceu em São Paulo, foi o caso daquelas marmitas envenenadas, né? Então, assim, nós temos aí uma longa discussão, nós nunca fugimos dessa discussão, nós somos essa resistência, esta luta é nossa, que é do nosso povo, mas como ter acesso ao mercado de trabalho? E nós estamos falando da juventude preta. Joyce? Oi, estava desmutando aqui. Então, eu acho que é muito difícil, né, responder essa pergunta, Rosa Negra, porque, como você trouxe, por exemplo, mais um elemento, né, da segurança alimentar, são muitos fatores, muitos. A desigualdade no Brasil é um abismo tão assustador que, para a gente conseguir trazer empregabilidade, trazer oportunidades, são tantas barreiras que a gente tem que ultrapassar que chega a ser, enfim, não sabemos nem por onde começar, às vezes, né? Porque é muito assustador mesmo o abismo social no Brasil, né? E mais um ponto também que eu acho que vale a pena dizer, nisso que você falou sobre moradores de rua, sobre pessoas que estão em situação de rua, desculpa, vale muito a pena dizer também que muitos jovens, né, que estão nessa situação de rua, muitos deles são jovens que vieram de abrigos, né? Enfim, jovens que passaram a sua vida inteira dentro de abrigos, etc., e a gente sabe muito bem que esses jovens são pessoas negras, né? São pessoas pobres, etc. Mais. E que não nunca... tem... Exato, fazem 18, vão para a rua, muitos deles não têm acesso à educação formal, ou muito ali razoavelmente, né? Então, como eles vão conseguir disputar alguma coisa, né? Não tem base familiar, não tem uma alimentação saudável, enfim, não tem nada. Então, o jovem faz 18 anos, não tem nenhuma política pública de empregabilidade para esses jovens que estão em situação de abrigo, e aí eles são jogados à mercê, jogados à rua, né? E aí depois o Estado vem e fala, não, por que esses jovens estão na rua? Como assim? Eles precisam estar trabalhando. E aí a solução é fazer a mesma solução que a Silvana contou lá no início do debate, né? É prendê-los, é falar da lei da vadiagem que até hoje perpetua no nosso país, né? Então, é muito assustador ver o quanto que isso permanece até hoje, né? Essas estruturas mesmo que levam os nossos jovens aos presídios, né? Ao sistema carcerário, né? Enfim, e como solucionar isso? Como eu falei, eu acho que é uma resposta muito difícil,
perpassa por diversas questões, inclusive territoriais. Eu acho que quando a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, tem muita questão do acesso ao direito à cidade. Eu não sei muito bem como que é a situação em Rondônia ou Bahia, enfim, todos os estados, cada um tem a sua particularidade, mas aqui, por exemplo, um dos grandes impeditivos do jovem ter acesso à oportunidade de emprego é o direito à cidade, né? Os jovens, no caso, os negros e periféricos, eles não podem circular nessa cidade com dignidade, porque, no caso, primeiro, a passagem daqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é absurdamente cara, né? Então, para você ir e voltar, você gasta quase R$10, e R$10 é dinheiro para uma pessoa que ganha um salário mínimo, né? A gente sabe muito bem que R$10 compra uma mistura para uma família, muitas das vezes. Então, no caso, está aí o direito à cidade, que é pela taxa do transporte público, né? Pela lotação desse transporte, especialmente dentro desse cenário de pandemia. Aqui no Rio de Janeiro, durante esse cenário de pandemia, diversas linhas de transporte público foram cortadas e não tem pretensão de voltar. Então, essas pessoas não têm nem como sair de casa, né? Ou então, quando sai, passa 30 minutos andando para conseguir chegar no terminal central, enfim, para conseguir ir para alguma área que consiga chegar em algum transporte público. Então, a gente está falando de um direito que é negado a acessar todos os outros direitos. Eu sou muito defensora do direito à cidade, porque, para mim, é um direito que permite você acessar tantas outras formas, enfim, de dignidade humana, né? Então, se o jovem não consegue circular na cidade, como ele vai conseguir chegar numa entrevista de emprego, né? Como ele vai conseguir ter perspectiva de procurar oportunidades em regiões centrais, ou oportunidades em outros bairros? Esse jovem não tem acesso. Então, ele não vai ter muitas das vezes perspectiva e muito menos oportunidade, né? Então, a gente está falando aqui do direito à educação, como falamos lá no início, da segurança alimentar, desses jovens, né, que são jogados dentro da estrutura desculpa, esqueci o termo agora, dos abrigos, posteriormente jogados às ruas, enfim, a gente não sabe, muitos problemas que é difícil de mencionar. Mas, para mim, começaríamos também pelo direito à cidade, de você estruturar melhor o passe livre educacional, o passe livre universitário, enfim, pensar como a gente estrutura mais essa forma de direito ao território, para a gente também pensar, muitas das vezes, como esse jovem vai acessar também a educação, né? Eu tenho muito, pela minha vivência educacional, pela minha vivência mesmo territorial, que você ter o direito à cidade, ao transporte público, é um direito básico para você conseguir sonhar, né? E, consequentemente, se ver em outros espaços. Então, ter esse elemento-chave como combate à desigualdade e o acesso ao trabalho é um ponto muito importante para a gente conseguir, enfim, visualizar outros futuros, né? Visualizar essa juventude preta também alcançando o trabalho e se vendo nesse espaço, né? Então, além dos outros que a gente já debateu, eu acho que o transporte também é um elemento bem importante. E quando nós falamos da juventude em situação de rua, é como se nós voltamos na história, né? E aí foi muito falado aqui sobre a lei da vadiagem, né? Em um dia você está num abrigo, no outro dia você está num abrigo, ali você, né, por mais que tenha as dificuldades, mas você tem uma alimentação e uma cama para dormir. No outro dia você é jogado à margem da sociedade, né? Então, não resta outro caminho a não ser as ruas. O que acontece com esse jovem? Ele é jogado na rua e a lei da vadiagem nunca esteve tão presente, né? Nunca foi tão nova esta lei. Porque, assim, o jovem, o caminho da maioria é o presídio, né? Então, toda pessoa que foi encontrada nas ruas a partir das 18 horas, né, vai ser presa. E aí você imagina um jovem que não teve acesso à educação, que já não tem uma estrutura familiar, e ele é jogado nas ruas. Como que fica a cabeça desse jovem? Quem poderá socorrer este jovem, né? Silvânia, nós sabemos que o racismo ele tem raízes históricas, né? E que impacta a vida do povo preto. Como fazer para fazer? Você que está na Defensoria Pública, né? Como fazer para fazer esse enfrentamento do genocídio da juventude preta? Olha, Rosa, no meu dia a dia,
né, na minha atividade laboral, eu me vejo em muitas meninas, assim, negras, meninas que tinham sonhos, meninos que têm sonhos e que as ruas, que esses sonhos eles são abortados, né, são cooptados pelo tráfico. Muitas das vezes essas crianças passam a trabalhar para tráficos, esses jovens, e muitas das vezes se vê-se uma estrutura familiar, vão parar em abrigos, e a família extensa não se encontra, e essa criança, após os 18 anos, ela vai para as ruas, e como bem você falou da questão, nós tocamos muito da lei da vadiagem, muito embora ela foi extinta em 2009, mas nós ainda vivemos na prática a lei da vadiagem, porque essa situação de sair, né, a pessoa sai do seu abrigo e fica das ruas. Eu acredito que eu tenho uma filosofia, não posso nem dizer se é uma filosofia, mas eu penso muito e acredito que enquanto não estiparmos o câncer, que é o racismo cultural no nosso país, a gente não vai ter os nossos meninos e meninas pretas, nós não vamos ter paz. Porque é preciso a gente ter representatividade em todos os espaços. É preciso a gente saber que a educação é a base de tudo isso. E por que as políticas públicas não chegam de forma equânime para a gente que está, sabe, lá no interior, para a gente que está no subúrbio, para a gente que está na comunidade? É muito, muito triste, é uma situação que me entristece. E eu vivencio muitas práticas a nível do meu trabalho, né? A gente tenta amenizar, é algo, como Joyce falou, que, assim, o que fazer, né? Eu também me pego, muitas vezes, pensando, né, como ajudar, mas eu acho que o que a gente deve e pode fazer é trazer representatividade para a política. Você, Domingas, trazer representatividade para as universidades, trazer representatividade, o povo preto, em mais espaços. Só assim, porque nós temos uma dororidade. Nós, enquanto mulheres negras, a gente sabe os caminhos que passamos e que percorremos para chegar onde queremos chegar. Então, a gente, com esse olhar e com esse cuidado, a gente vai poder cuidar desses irmãos pretos e pretas, desses irmãos negros. Então, eu proponho, assim, eu tenho a minha grande amiga, minha irmã, a gente se chama assim, né? A Kiara Ramos, que eu acho que você bem conhece, né? Fundadora do grupo Abaiomi, Abraços Preciosos, nossa procuradora Kiara. Eu tive a oportunidade de conviver, passar uns dias com Kiara e me encantei. E Kiara, em conversa, ela fala muito das estratégias. Irmã, vamos nos estrategiar. E é isso que a gente precisa. A gente precisa criar estratégias para poder vencer e romper essa barreira do racismo estrutural. Porque enquanto não tiver você representando o parlamento, você, vereadora de Porto Velho, Domingas, prefeito em Mangabeira, e outras no Rio de Janeiro, São Paulo, em todos os lugares da federação, a gente precisa de representatividade. Porque só uma mulher negra entende as mazelas e o sofrimento pelo qual nós passamos. Então, eu acho que é isso, representatividade. A gente só vai estipar esse mal, esse racismo estrutural, através da representatividade, um espaço de poderes e saberes. Só um ponto. Estão me ouvindo? Desculpa. Estamos te ouvindo. Silvânia caiu. Boa. Não, só um ponto que isso que a Silvana falou, né, de estratégia, eu penso que voltou agora. Só um pontinho mesmo, Silvana, antes de você continuar, que você comentou sobre isso de estratégia, né? Eu acho que é fundamental a gente ter isso em mente em todos os passos que a gente está, né, enquanto mulheres negras. E é muito fazendo aquela fala, né, que temos cada vez mais repercutido em todos os estados, enfim, pelo mundo afora, que uma sobe e puxa a outra. E isso é uma estratégia, né? Se uma consegue se eleger, a gente precisa puxar as demais. E assim por diante, para a gente conseguir essa representatividade em quantidade, né? E a partir disso conseguir mudar as estruturas, abalar essa estrutura no geral, né? Enfim, eu acho que ter isso em todas as estratégias da nossa ação,
seja na educação, seja na política, enfim, qualquer instância que a gente estiver ocupando, é fundamental. Sempre uma puxa a outra para a gente conseguir ocupar e, consequentemente, mudar, né? Eu acho que é fundamental isso. Com certeza, Joyce. É imprescindível esse aquilombamento. Sim, sim. Acho que é esse o meu recado. Eu acho que estratégias. Para continuar estas reflexões, Marília, e aí a Silvânia falou das estratégias, você que agora está à frente aí da juventude, né, da UBM, é feminista, aí nós temos duas ali, né, que a bebê da Marília está aí com ela também, participando da live. Ela acordou, aí agora está aqui comigo. Porque eu acho que a juventude ela tem muito esse debate, a juventude precisa tomar essa pauta, né, das estratégias, principalmente, né, de como romper, de como chegar aos espaços, e a representação, por exemplo, eu vejo a Joyce falando, vejo Marília, essa juventude linda, então, representatividade importa, né, a Joyce aqui falando, está falando para milhares de meninos e meninas pretas, então, assim, que vê você como uma referência, que vê vocês como uma referência, e vocês que são essa força, né, no debate e nessas pautas. Para continuar essa reflexão, Marília, qual você acha que é a estratégia da juventude aí para romper com tantos estigmas que Rosa, eu me identifico muito com isso, porque eu sou mãe, né, solteira, pobre, periférica aqui, que eu moro aqui no São Francisco, deve saber onde é esse bairro, aqui próximo do Ulisses, e aqui essa minha novo ciclo, né, que eu tô tendo de mãe solteira, mãe de 2 filhos, né, tem essa aqui, minha nenenzinha aqui, e eu estudo, além de estudar, atualmente eu não trabalho, mas eu faço parte dessa estatística de jovens que estão abaixo dessa linha aí. Graças a Deus eu consegui, estou terminando minha graduação em serviço social e eu me identifiquei com esse curso porque eu passei por uma situação com o meu filho mais novo, que eu levava ele todo dia na creche. Na época eu trabalhava e estudava. Eu era bolsista no ProUni, assim, as minhas graduações eu fui mais pelo projeto social do Federal, né? E nisso eu deixava ele na creche o dia todo, integral, isso lá em Goiânia, e sempre tinha uma professora que me olhava diferente. E um certo dia ela me ligou para mim lá na creche, ver como é que meu filho estava. E lá estava ele, em cima da mesa, parecendo que estava morrendo, sabe? E a mulher me olhou horrorizada, falando, olha, seu filho tem que levar ele no médico, não sei o quê. E ela insinuando que como se ele tivesse sido abusado, porque eu deixava ele com a babá, e nisso eu trabalhava, eu chegava às 10 da noite, buscava ele na babá, e eu andava 2 quadras para chegar em casa com ele no colo. E ele tinha uns 3 anos. E aí eu acabei indo para casa, levei ele para casa, né? E vi que não era nada demais, mas eu pensei que não ia dar em nada. Só que no fim do dia, né, Maísa? No fim do dia, o Conselho Tutelar foi na minha casa e falou que eu tinha que ir no IML levar meu filho lá. E aí eu fiquei passada, porque na época eu não tinha muito conhecimento sobre isso, como é a abordagem, se a abordagem dele estava correta. E foi aí que eu me senti muito constrangida com isso que tinha acontecido comigo. E foi daí que surgiu minha vontade de me tornar uma assistente social, para que esse tipo da forma como ele me abordou não venha acontecer com uma pessoa que não tem conhecimento, porque então eu fiquei sem saber o que fazer, fiquei sem reação, eu não soube me defender, eu não soube colocar meus direitos, porque eu fui praticamente humilhada e não consegui me sair nessa situação. E eu não tinha muita informação na época.
Então, eu fiquei muito ofendida. Até hoje, isso me mexe um pouco comigo, porque é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Mas eu tô aqui, terminando minha graduação, para garantir esses direitos para pessoas como eu, que sofreu, e outras que devem estar sofrendo por aí a mesma coisa que eu passei. E não é fácil, não é fácil. Você tem que ter foco, às vezes você quer desistir, mas não dá para desistir, tem que conseguir ir nessa luta, né? Que essa luta é minha, é nossa, é de todo mundo. Então a gente tem que focar no que é importante, porque a gente está lutando hoje, mas amanhã as nossas futuras gerações vão ter mais acesso, porque no passado muitos fizeram isso pelo que a gente tem hoje. Os nossos direitos foram alguém que lutou lá no passado, para que hoje a gente pudesse ter acesso a várias coisas, como o direito ao voto das mulheres e um salário melhor, né? Não está 100%, mas com a nossa luta nós vamos conseguir, né, Maísa? Ela está me ajudando aqui. Então, eu me identifico de forma direta sobre isso, porque atualmente eu estou desempregada, é difícil cuidar de dois filhos, eu moro com meus pais, né, não tenho uma casa própria, então eu fico, às vezes, me questionando como é que eu vou conseguir um trabalho, sendo que eu tenho 2 filhos, eu tenho que ver meus horários para que eu possa cuidar deles, educar eles e não deixar com qualquer outra pessoa, né? Porque a gente vê tantos casos por aí de pessoas que maltratam as crianças em creche ou babá, outras coisas. Então a gente deixa nossos filhos às vezes à mercê de uma violência e sai para trabalhar com aquele medo de que será que ele está sendo bem tratado? Será que vão cuidar bem dele? Então a gente às vezes até fica pode falar. Não, tranquilo, eu estou finalizando. Eu vejo que a educação e tudo que nós debatemos aqui é uma estratégia, né? É a formação, é o conhecimento, né? Essa é uma estratégia para que a nossa juventude não seja exterminada, né? Isso. Pode continuar, Marília. Para a gente já vai encaminhando momentos finais, parece que a Domingas não está conseguindo entrar, o filho dela está falando comigo aqui. Então, para finalizar, eu como mãe... Tá bom? Tá bom. Para finalizar, então, eu como mãe solteira, feminista, eu luto muito mesmo e coloco aqui na minha casa, né? Tento mudar algumas coisas do passado que meus pais têm, né? Para que eles mudem a visão de como a nossa geração de agora, porque a gente sofre muito preconceito, tem muitas coisas que acontecem com a gente, que eu agradeço mesmo por as coisas ruins, tanto quanto boas ter acontecido comigo, porque me tornou essa pessoa que eu sou hoje, forte, né? Uma mulher guerreira, que às vezes eu fico muito feliz de ver muitas mulheres que passaram pela mesma coisa que eu passei, estarem agora tomando a frente e bem-sucedidas, e aos poucos nós vamos, né, construir nosso espaço e promover para gerações futuras o caminho mais amplo de oportunidades, né? Então é isso. Obrigada pela oportunidade aqui. Obrigada, Marília, pelas contribuições. Muito bem, tá? Vamos dialogar mais, ok? Joyce? Maravilha, gente. Eu acho que um ponto que a Marília trouxe, né, para encerrar minha fala também, que eu acho que é muito importante, ter em mentalidade as dificuldades de ser uma mãe, né, e mulher preta periférica nesse mundo, né? Você conseguir ser mãe, o Brasil e o mundo não é feito para nós mulheres, né? Para a gente conseguir alcançar os nossos sonhos. Então, ver a história da Marília, por exemplo, de tantas outras mulheres mães que estão aí enfrentando o mundo para conseguir dar algo de melhor para os seus filhos e, consequentemente, mudar também as estruturas, é transformador. É um exemplo para as outras meninas também, para elas verem que é possível. Claro que é muito difícil, eu nem consigo imaginar os desafios da Marília, né?
mas é para elas poderem ver, se inspirar, né? E aí a gente coloca a representatividade da Marília enquanto alguém que tem aí conseguido, enfim, ultrapassar esses limites, né? Ultrapassar também, ser um referencial para essas meninas e nós aqui também, enfim, cada uma de nós representando outras áreas também. Então, termos em mente essas conexões, essas pautas e colocarmos, né, que nossos corpos estão aqui para representar essa transformação e que a representatividade tem que ser algo fundamental para a gente conseguir estruturar um país que seja de fato equânime, né, e um país que possa ter efetivamente oportunidades de emprego, oportunidades educacionais, enfim, direito à cidade, direito à cultura e tantas outras formas de dignidade humana. Né? Então, que possamos ultrapassar essas barreiras e estar aqui numa mesa com mulheres negras, enfim, de diversos contextos, diversos lugares, eu acho que é um ponto aí, uma estratégia já de transformação, né? Então, que possamos continuar aí juntas e pautando o mundo que queremos construir, né? O futuro um futuro afrocentrado, afrofuturista, enfim, feminista, e que possamos viver, né? E viver com dignidade. Acho que é isso. Silvânia? Silvânia? Travou novamente? Aqui. Oi. Agora, foi muito bem dito por Joyce, né? Um mundo afrocentrado. Que possamos romper esse abismo social, esse abismo estrutural que existe, né, na nossa sociedade. E que possamos vivenciar um mundo equânime, né, com muita equidade, em que as pessoas possam ser vistas não pela cor da sua pele, não pela estrutura do seu cabelo, mas pelo que elas portam, pela dignidade, pelo caráter, pelo coração. Eu acho que são coisas que nossa sociedade, são valores esquecidos por nossa sociedade, né? A valorização da cultura eurocêntrica tem deixado de lado a nossa autoafirmação, né? A forma de erguermos a bandeira da justiça e dessa coisa nossa, né? de cultuarmos a nossa africanidade. Então, eu acho que devemos conscientizar mais pessoas, muito mais meninas pretas, muito mais meninos pretos, para que se imbuam nessa luta, que essa luta é nossa, essa luta é minha, é sua, é de todos nós. E que essa luta só vai beneficiar Marília, a filha de Marília que está chegando, os netos, né, seus netos, Rosas. Então, assim, nós temos que abrir esse caminho. Então, vidas pretas importam, e muito. E a gente precisa continuar com essa luta. E agradeço desde já a oportunidade e, assim, desejando mais sinceros votos de sucesso nesse pleito, e com certeza terá, tá? Conte com sua amiga aqui e vamos fazer esse mundo negro afrocentrado. Precisamos, necessitamos. Domingas também, conte com o meu apoio, mesmo longe, tá? Governador Mangabeira merece uma mulher negra que é representação do povo negro, do povo brasileiro. Muito obrigada, e é isso. Muito obrigada, Rosa. Muito obrigada, Joyce e Marília, pela oportunidade de estar com vocês nessa noite. Quero agradecer, né, pela troca, foi muito boa esta mesa. Quero agradecer a Joyce pela disponibilidade, Marília, né, com sua bebê, que aí ser mãe é isso, né? Silvânia, muito obrigado pela presença. Que pena que nós não conseguimos ouvir a do... Mas eu já tenho aqui o histórico dela, o filho dela, o Messias, me passou. Mas nós vamos tentar trazê-la em outra mesa, né? Nós vamos ouvi-la. Quero agradecer a todos vocês pelas contribuições. Agradecer a cada uma que nos acompanhou até aqui, no internato. Você que está nos acompanhando aí pela página no Facebook, muito obrigada. Organizar a luta é necessário. Nas redes, nas ruas, na vida. Não queremos morrer nem de vírus, nem de fome e nem de bala. Que a nossa juventude
possa ter acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde, a cultura, né? Que são bens essenciais para a nossa sobrevivência. Nossas vidas negras importam. Boa noite a todas vocês, muito obrigada. Agradecer os meus suportes, que aqui estão, né, me dando suporte. A Laura também, que está por aqui, ao Isaac, a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Boa noite a vocês e muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vai. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Ah.